Olá, meus amados, irmão, que a paz de Deus seja com todos vós. Neste dia de hoje, com vocês, Deusa Barros, querendo contar aqui uma obra, porque, louvado seja Deus, as obras que Deus tem feito nas nossas vidas é aquela que nos fortalece, é aquelas que nos leva adiante, para que nós possamos vencer dia a dia e passo a passo. Eu, meus amados, como de costume, todas as noites, pela bondade e a misericórdia de Deus, eu chamo meus filhos para dobrar o joelho comigo, do meu lado, para que nós possamos orar. E ali, uma certa noite, louvado seja Deus, eu estava ali me preparando para que nós fosse dormir. Então eu convidei meus filhos para que nós dobrássemos nosso joelho. E ali eu convidei um dos meus filhos que tinha 3 anos de idade e o outro do meu filho que tinha 5 anos de idade. Louvado seja Deus. E ali nós dobramos nosso joelho na nossa cama. Eu fiquei no meio e um dos meus filhos, um ficou de um lado e outro de outro lado. E ali nós começamos a orar. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui em casa, meus irmãos, louvado seja Deus. Quando um ora, o outro se cala e fica meditando. E ali naquela noite, com nós, sempre é eu que oro. Sempre é eu que oro. E os meus filhos ficam ouvindo. Mas naquela noite foi diferente. Ali, oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ali nós dobramos nosso joelho. Louvado seja Deus, aleluia. E antes de nós começar a orar, eu disse, Senhor, diante da tua presença, Senhor, o nosso joelho se dobra, para que nós possamos, Pai, levantar nossa voz em oração diante de ti. E aquele, Pai, que o Senhor dê a oração vai ser feita, porque é o Senhor que vai nos conduzir. E ali, nós 3 de joelho dobrado, e todos nós dava glória, e glória, e glória. E os meus filhos dando glória a Deus. Eu dizia glória, glória. E os meus 2 filhos diziam glória a Deus, glória a Deus. E ali, quando de repente, Deus deu a oração para o meu filho de 5 anos. Esse meu filho, meus amados, ele é o preparado, é o filho da promessa que o Senhor me deu. Pois quando o médico disse que eu não podia ter mais filho, o Senhor me fez uma promessa. Eu tinha 2 filhas mulher. O Senhor me fez uma promessa que Deus ia me dar um filho homem, que aquele ia ser o filho da promessa. Porque o homem disse que meu útero, ele não gerava mais. Mas Deus dizia o contrário. Deus disse que meu útero, ele ia gerar sim o filho da promessa que esse ia me ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida. E ali, quando de repente Deus tomou meu filho de 5 anos na oração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. E ali, meus amados, o meu filho começou a apresentar a Deus as causas, as famílias, os casais. Ali, louvado seja Deus, aleluia. E quando de repente ele parou e começou a chorar. E ele chorava e glorificava a Deus naquele fervor. Ali eu tinha certeza que Deus estava visitando meu filho. Chegou o momento que eu achei que meu filho ia ser selado pelo selo da promessa. E ali, quando meu filho parou de glorificar e de chorar, ele disse com autoridade. Ele levantou a sua mão em direção ali ao hospital da cidade e disse, Deus, em nome do teu filho amado, visita o nosso irmão, que ele teve derrame, Senhor. Ele sofreu um derrame, Pai, e está lá no hospital. Senhor, o teu servo precisa ser curado. Envia o teu anjo agora. Envia o anjo da cura, Pai, e cura o teu servo. Louvado seja Deus, aleluia. Meus amados, e essa, aleluia, Jesus, essa foi a oração do meu filho. Ele pediu que Deus visitasse um servo dele, que tinha acabado de se internar no hospital, que tinha dado derrame.
já tinha sido vários derrames. Eu não vou dizer a quantia, porque eu não estou lembrado aqui quantos derrames e AVC o servo de Deus já tinha dado. E ali, louvado seja Deus, aleluia. Nós não sabia que o servo de Deus estava ali no hospital e nem sabia que ele é um cooperador. Ele era um cooperador de jovem. Louvado seja Deus. E ele tinha dado esse derrame e nós não sabia. E ali, na noite que ele deu o derrame, foi aquela mesma noite que Deus levantou meu filho na oração. E quando ele ergueu a sua mãozinha em direção ali no hospital e disse para Deus visitar o servo dele que tinha acabado de ter um começo de derrame, sofrido derrame, que Deus colocasse ele de pé e curasse. Pois a igreja precisava do servo de Deus. E ele ali estava no lugar do pastor das ovelhas. E ali, quando ele disse aquilo, quando ele terminou aquela oração, louvado seja Deus, aleluia, que ele agradeceu a Deus e disse: Senhor, tudo isso eu entrego no teu nome. Deus, tudo isso eu entrego no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Aquele que vive não só hoje, mas para todo sempre. E ali, ele me deu um abraço e disse para mim: mãe, sabe quem é que está lá no hospital, mãe? É o nosso irmão cooperador de jovem. Mãe, ele foi cometido mais uma vez pelo derrame. Eu olhei para o meu filho e disse: filho, quem te disse isso? Mãe, na minha oração Deus falou, mãe. Olha só para vocês verem. Louvado seja Deus. O como é gratificante, meus irmãos. Você orar, dobrar seu joelho, você convidar toda a sua família, os seus filhos principalmente, porque as crianças, eles são um anjo de Deus, eles não têm pecado. E ali, louvado seja Deus, o perfeito louvor, ele sai da boca das crianças, assim diz a palavra de Deus. E ali, meus amados, o meu filho orou ali e logo nós fomos dormir. E ali eu fiquei preocupada, eu digo: será? Meu Deus, será se o teu servo foi cometido de outro derrame, Senhor? Ô, Senhor, se tu mostrou para o meu filho, se tu mostrou para o teu servinho, é porque realmente ele foi cometido do derrame. Mas assim, Senhor, eu creio que o Senhor já curou o teu servo, porque o Senhor usou a boca do teu servo para repreender aquele espírito de derrame que tinha acontecido na vida do teu filho. E ali, meus amados, quando foi no outro dia, louvado seja Deus, o nosso irmão mandou um recado. Um irmão foi visitar ele no hospital e nós não sabia de nada. Ali nós só sabia daquela oração que meu filho orou. E quando acabar, aquele irmão chegou em casa e disse: a paz de Deus, irmão. Eu disse amém. Ele disse: a irmã sabia que nosso irmão cooperador, ele sofreu derrame. Eu digo: irmão, pela misericórdia de Deus, ontem à noite nós fomos orar e Deus tomou a boca do meu filho e ele falou o nome do servo de Deus e falou que ele tinha sido cometido pelo derrame. Aleluia. E o homem disse: é por esse motivo que aqui eu estou, irmão. Porque o irmão mandou um recado, que ele quer ver o seu filho. Pois ele disse que ontem à noite, quando ele estava ali no hospital, o seu filho visitou ele em forma de anjo e determinou ali a cura para ele. E ele foi liberto na hora. Oh, glória a Deus. E ali, mais uma vez, o nome de Deus foi glorificado. Não porque foi o meu filho que Deus tinha escolhido para orar pelo servo de Deus e ele ser liberto. Mas sim, meus amados, porque por Deus ter sido tão misericordioso e ter devolvido a saúde para o servo de Deus, para que ele continuasse ali em cima do púlpito, pregando a sua palavra. E ali, meus amados, quando aquele irmão chegou em casa, louvado seja Deus, nós fomos visitar ele, e ele contou que ele contemplou meu filho como um anjo, que chegou até a beira da cama dele, e ali determinou a cura dele. E aqui, meus amados, eu só tenho a dizer para vocês, é gratificante nós servir a Deus, e os nossos filhos, a nossa família todas, porque é honroso todos nós dobrar o joelho e pedir a Deus pelas pessoas carentes, pelos enfermos, pelos penitenciários, pelos drogados e por tudo aqueles que são carentes da oração.
Porque a palavra de Deus fala que ele não veio para os sãs, mas sim ele veio para os doentes. Porque os sãs, eles não precisam de remédio, mas os doentes sim. Por isso, meus amados, eu faço um apelo nesta manhã de hoje. Não deixa de orar pelo teu vizinho, mas irmã, ele não é crente. Ô, meus amados, e onde está escrito dentro da Bíblia que nós devemos orar somente pelos nossos irmãos? Não. Muito pelo contrário. Nós temos que amar e que orar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão doentes pelo pecado, aqueles que são escravizados pela prostituição, pela bebida, pelas drogas, aqueles que estão ali nos hospitais, no UTI, incubado. Mas que Deus ainda não tirou a sua vida, porque Deus está esperando que um de nós vamos até Ele e prega a palavra de Deus. Porque o valor de uma alma, ela custou muito caro. Porque o sangue de Deus, o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário, nenhum dinheiro, nada do mundo inteiro não paga. Porque o preço foi muito alto, meus amados. E aqui, meus queridos, é isso que eu tenho a falar para vocês hoje. Deus, Ele te usa. Ele me usa. Quando Deus te mandar, vá. É porque Deus quer fazer uma obra na vida dos necessitados. Eu me sinto honrada em poder estar aqui em plena a pandemia, podendo contar as obras que Deus tem feito na minha vida. Não é porque as igrejas se fecharam, meus irmãos, que nós vamos andar triste de cabisbaixa, não. É mais um motivo de nós se alegrar. É a palavra de Deus se cumprindo. Porque a palavra de Deus fala também que um dia as portas iam se fechar. Mas a palavra dele está aqui dentro. Dentro do nosso coração enraizada. Que ninguém vai poder tirar. Porque ela está aqui dentro. E cada dia essa palavra se renova dentro do nosso coração. Tá bom, meus irmãos? Não esqueça de comentar esses vídeos que vocês têm ouvido. Não esqueça de comentar o que vocês acharam da obra de Deus, de que vocês estão precisando. Eu estou pronta para orar também por vocês, meus amados. Obrigado pelos inscritos, obrigado pelas visualizações, obrigado pelo joia que vocês dão, pelo like que vocês têm dado. E que Deus continue abençoando a todos vocês. E que Deus venha me dar força para mim estar sempre aqui, pronta para contar as obras de Deus. Aquilo que Ele tem feito na minha vida, meus irmãos. Porque nós temos que ter obra para contar. Não adianta eu estar contando a obra de Betano, de Cicrano, porque eu tenho que contar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque Deus, Ele se faz presente, tá bom, meus amados? Eu quero despedir de vocês com a santa paz de Deus. E que Deus abençoe a todos nós. Beijo e que Deus abençoe a todos.